Assunto aqui. Começa um dos principais eventos da Igreja Católica, a eleição de um novo Papa. O conclave, que ocorre na Capela Sistina, é composto por 133 cardeais. Neste primeiro dia de conclave, perto ali de 2 horas da tarde, pelo menos essa é a expectativa, deve sair a primeira fumaça da chaminé da Capela Sistina, provavelmente preta, indicando uma indefinição, mas tudo pode acontecer. Essa primeira reunião, Marcelo da Fonseca, está marcada para começar ali por volta de 11h30 da manhã. Essa primeira reunião já espera-se, né, que não vai ter um vencedor dessa disputa, né? Porque, pelo menos na teoria, o conclave ele funciona como? Essa primeira eleição, você vota em quem você acredita que é o melhor nome. É igual no nosso primeiro turno da eleição que a gente tem aqui no Brasil. Você escolhe aquele que você acha que é o melhor. Na segunda fase ou na terceira fase, aí você vai ver, né, os acordos, as conversas, e aí vão se formando as alianças para escolher o que vai ter os votos necessários. Então, tomara que, né, seja feita uma escolha, principalmente de um nome que dê sequência ao bom trabalho que o Francisco vinha fazendo. Ô Rita, teve uma missa agora cedo, né? Aquela missa ali que meio que para pedir a unção do Espírito Santo para o início da escolha. Eles estão ali no momento de intervalo, né? Devem comer alguma coisa e tal. E aí depois é colocada a chave ali na Capela Sistina. E que Deus os oriente, né? Ainda bem que rezaram antes. Eu volto a convidar a todos que ainda não viram para assistir o filme, o Conclave, porque de novo a gente está falando de poder, e poder tem dinheiro, tem muita coisa envolvida. Existe esse desejo do mundo, eu acho, né, da maioria da população global, que o Papa tenha esse espírito de união e de fé de Francisco. Mas tudo pode acontecer exatamente porque nós estamos falando de poder, e um poder da Igreja Católica que se esparrama pelo mundo afora. Então vamos assistir e, repito, assistam o filme O Conclave. Esse filme Conclave é bem polêmico, né? Tem muitos religiosos que falam que não é bem por aí, outros falam que é mais ou menos por aí, enfim, mas é uma discussão boa. Agora, o fato William Travasso, que começa. Hoje começa o que a gente estava esperando já há alguns dias. E eu não acredito naquela coisa do sobrenatural presente ali, para além da crença das pessoas, né? Da presença do Espírito Santo, ok, acredito nele, mas acredito que nessa reunião, para além da inspiração que ele possa provocar na mente dos cardeais, se leva em consideração a todos os planejamentos da igreja em relação à sua expansão. O continente africano é o que mais cresce, nas Américas você tem uma maior concentração de fiéis, e isso tudo para além de olhar o mapa geopolítico e saber que tipo de liderança é essa que vai dar voz à igreja e vai ser capaz de provocar todas as mudanças necessárias ou dar continuidade ao trabalho de Francisco para você continuar esse processo de expansão e de valorizar cada vez mais o princípio da Igreja Católica. Mas é uma decisão política, né? Eu adoraria ver um Papa brasileiro. Acho que, apesar das apostas num Papa mais tradicional, enfim, eu acredito ainda que em função da população que nós temos de católicos, quem sabe um dia nós vamos ter a oportunidade de ter um Papa brasileiro. É apenas um chute. Eu respeito muito quem não professa a fé católica, mas eu, como católico, eu preciso colocar meu ponto de vista também. Acho que se eu não acreditar que o Espírito Santo que vai guiar essa escolha, eu posso jogar minha fé fora, tô falando como católico. E aí, Eduardo, começa hoje. Eu também acredito no Espírito Santo. Nos homens eu tenho minhas resistências. Por isso que eu quero de novo voltar ao filme. Ô Júnior, eu nunca frequentei os bastidores do Vaticano. Mas a vida inteira eu trabalhei com gente. Aos 11 anos, eu fui pro hotel, era assessorista. Assessorista só pega a conversa pela metade, né? Quando a mulher vai falar por que traiu, desce. Eu ficava bocado com isso. Depois eu fui bancário, sempre na linha de frente. E depois jornalista. Ô, Júnior, tem 60 anos que eu convivo com gente. Eu entendo um tiquinho de gente. Conheço um tiquinho de movimentos locais da igreja. Ô, Júnior, tudo que está naquele filme para mim é verdadeiro. Todas as amastas, tudo é possível. E o filme, o autor do livro que redundou no filme teve o auxílio luxuoso de um cardeal, certo? Assessoria. Então, eu acredito demais. E vou te dizer uma coisa. Eu vi a manchete agora cedo da UOL. Em missa pré-conclave, cardeal pede unidade da igreja em momento difícil.
Hoje, você sabe qual deve ser o grande drama deles no momento lá? Seguinte, escolher um rumo. Voltamos às tradições, como diz um bispo aqui acho que é de Pará, um bispo brasileiro aqui. Colocamos o avião no hangar para dar um retoque, para dar uma reconfigurada. Isso quer dizer o seguinte, voltemos à tradição, aos dogmas da Igreja Católica ou continuamos avançando? Porque Gerson Camarote, eu acho que todo brasileiro sabe que esse cidadão, além de bom jornalista, ele tem interesse especial pelos temas da Igreja Católica. E ele disse dia desses que, isso não está oficial não, tá, gente? Mas que há indícios, há pesquisa de que a debandada de católicos da igreja está estagnada, diminuiu um pouco. E que os evangelhos também estão crescendo num ritmo menor. Então, esses cardeais têm que escolher o seguinte, o próximo Papa, aquele que vai orientar 1 bilhão e 400, quase 1 bilhão e meio de pessoas no mundo, eles têm que escolher. Continuamos com o estilo Francisco, com o estilo João Paulo II, para abrir mais a igreja, para ter mais jovens na igreja, porque você é um homem que frequenta a igreja e sabe que a maioria das pessoas ali presentes tem mais de 50. Sim. Estão vendo muitos jovens ultimamente, mas sim, você tem razão. A igreja está envelhecendo. O que nós vamos fazer? Ter um Papa que busca mais fiéis, que mantém os que tem, ou um que fala assim, não, a igreja não pode entrar nisso e naquilo. Francisco, por exemplo, estremeceu as estruturas do Vaticano quando disse o seguinte, se um homem escolhe outro homem para casar, eu vou ser contra? A igreja é que vai punir? Então é o seguinte, ou avança e traz mais juventude, estanca a sangria, ou volta para os dogmas e adormece. Posso falar uma coisa? Eu falei demais, mas eu vou falar pouco. É o que eu vi no Globo hoje. Promete que você não pode cumprir, não? Eu não cumpro. Se eu chegar lá naquele conclave, eles falar assim, vai ter que ficar calado aqui, não contar nada pra ninguém. Eu falei, então vamos embora. Aí que... Nós todos estamos criticando o Zema. Eu tô criticando o Zema. O Zema virou TikTok, né? O Globo, tá? Ele, num mês, aumentou em 62 mil seguidores. Então, se aquele negócio de vestir a camisa vermelha, comer banana com casca... Eu sou contra, mas está dando resultado e eu me curvo. Pelo menos nas redes sociais, né? Toma aqui, só para deixar todo mundo na mesma página, então hoje, quarta-feira, primeiro dia do conclave, perto de 2 horas da tarde, a expectativa da primeira fumaça sair deve ser preta, pelo menos é a expectativa, né? Ainda por uma indefinição. Amanhã, a primeira fumaça por volta de 5:30 da manhã e depois perto das 7 horas da manhã também. É lógico, a Itatiaia está acompanhando, a gente vai trazendo as informações ao longo do dia para você.